A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriano, do Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica do Espírito Santo. E juntamente comigo está a minha esposa, a irmã Vanderleia, professora da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, irmã Vanderleia. A paz do Senhor, irmão Gerry. Mais uma vez, né? Nós estamos com mais uma incumbência importantíssima, né? E maravilhosa de poder estar aqui ministrando mais um trimestre. Nós já estamos entrando no terceiro trimestre, né? Eu queria apresentar, né, a nossa nova lição, a Igreja de Jerusalém. Nós estamos até com o livro de apoio aqui, pastor José Gonçalves, a Igreja em Jerusalém. O título da lição, trimestre, né? Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, essa é a nossa lição que nós vamos estar ministrando nesse dia, né? Nós temos o primeiro título, a primeira lição, a igreja que nasceu no Pentecoste. Ela vai ser ministrada no próximo dia 6 de julho de 2025. O título é A Igreja que Nasceu no Pentecoste, e o textuário vai dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo. Uau. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos, capítulo 2, verso 4. E a verdade prática vai dizer: a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Antes de nós entrarmos nos nossos comentários, eu quero pedir ao irmão Adelé, mais uma vez, que nos honre com a oração. Amém. Vamos orar? Lição, né, de sua importância hoje. Falar sobre o Espírito Santo é muito difícil, né? E vamos pedir a Ele, né, para nos instruir hoje, para nós estarmos falando, comentando nesse evento maravilhoso que foi a descida do Espírito Santo. Amantíssimo Deus, mais uma vez, ó Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor, para comentar a Tua palavra. Senhor, fica conosco, Senhor. Ó Pai, iremos falar da terceira pessoa da Trindade, Senhor. Iremos falar do Espírito Santo. E eu peço a Ele que nos instrui, seja conosco, nos dê palavra, nos dê forças, nos dê entendimento, que também instrui a cada um que vai ouvir essa lição, a cada um que tira o tempo para ouvir, para que eles venham entender que o Espírito Santo já vive em nós, e que nesse dia nós tenhamos, Senhor, o Senhor venha nos fortalecer e nos instruir. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos, então, na nossa leitura bíblica em classe, capítulo 2 de Atos, do verso 1 ao verso 14. Amém. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento imensamente impetuoso, e encheu toda a casa que estavam sentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, o ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Partos, e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que isso quer dizer? O outro zombando dizia: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Amém? Meu Deus. Nós temos 3 objetivos nessa lição para ser atingidos. O primeiro, apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. O segundo, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E o terceiro, elencar as características do pentecostalismo bíblico. A nossa introdução vai dizer assim: a igreja ela nasceu no dia de Pentecostes,
Esse evento marcou o início de uma nova era. E a era da igreja, o Pentecoste, era uma das festas mais importantes dos judeus. E acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecoste marca o início da igreja, como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel capítulo 2, verso 28. No livro de Atos, Lucas ensina que esses acontecimentos tinham um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo e ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nessa lição. A palavra-chave da nossa lição hoje é Pentecostes. Como eu já iniciei aqui dizendo, nós estamos no novo trimestre, terceiro trimestre de 2025, e essa matéria é muito importante, a Igreja de Jerusalém. Dentro da teologia, nós estaremos estudando, irmã Madalé, a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja, né? Sim. E nós essa lição, ela não vai falar sobre todo o livro de Atos, ela vai apenas se ater do capítulo do início de Atos até o capítulo 15, né? Porque ela vai focar e vai ficar mais restrita à Igreja de Jerusalém. Então já vai começar hoje falando sobre o Pentecoste, né? E até o Concílio de Jerusalém no capítulo 15. É o que o nosso pastor José Gonçalves, né, que é o nosso comentarista do trimestre, decidiu fazer, né, eu creio que guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque é uma matéria muito forte, muito boa, muito necessária, que vai falar, nós vamos começar a falar sobre o batismo com o Espírito Santo, que é algo que as igrejas pentecostais, né, é comum dentro da igreja isso, se falar, mas hoje nós estamos vendo uma raridade, né, você vê crentes sendo batizados com o Espírito Santo, e não deveria ser assim, porque o Pentecoste começou lá no cenáculo, no primeiro século, com os crentes, os apóstolos, juntamente com mais aproximadamente 120 almas ali que foram batizadas. Mas, todavia, né, esse trimestre vai ser falado, nós vamos focar muito nessa questão. Uma coisa que eu quero deixar em destaque aqui sobre a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Nós podemos até aceitar que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, mas nós podemos falar que ela foi gestada, né? Ela começou a ser gerada no Calvário. Isso mesmo. Né? Porque verdadeiramente é lá no Calvário, no brado de Jesus na cruz, é que nos dá com certeza, e aqui a lição vai falar sobre isso, né? Que através da cruz do Cristo é que pôde haver o Pentecostes, senão não haveria o Pentecostes. A cruz e a sua ressurreição é que vai nos dar certeza. E porque esse evento aconteceu 50 dias, né, após a Páscoa, que é no dia de Pentecostes, justamente depois de 50 dias após a morte de Cristo. Porque sem Calvário não existe Pentecostes também. Tentaremos deixar bem claro no decorrer dessa lição que muita gente acha que a igreja é coisa... tanto faz como tanto fez, né? Tem muitas pessoas que acham que ir na igreja não é uma das ordenanças do Senhor. Mas sim, a igreja ela nasce, né? Esse sistema de igreja ela nasce ali em Jerusalém, no dia do Pentecostes, não é isso? Ela é inaugurada, né? Ela nasce na cruz, como o irmão já bem disse, e ela é inaugurada ali no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Quando se fala de nascimento, eu falo assim, igual eu falei, gestado, foi gerada, sim, mas ela veio a ser conhecida publicamente a partir do Pentecostes. É melhor assim. Para ficar bem claro. Porque se você, eu tenho um texto aqui que eu deixei aqui, anotei aqui, sobre um trecho que eu li sobre essa lição, que diz assim: poder e unção a fim de proclamar o Evangelho, o objetivo do batismo, né? Poder e unção a fim de proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista, missionário e teólogo metodista, dizia Stanley Jones, é incisivo. Ele diz: a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente é no Pentecostes. Sim. Porque, olha só, olha o comentário. Os apóstolos do Cordeiro, antes do Pentecostes, andavam de timidez em timidez. Já revestidos de poder, correram a alcançar Jerusalém, Judéia e os confins da terra com o Evangelho. E o que não dizer também de Daniel Berg, Gunnar Wingre, que intérpretes e corajosamente percorreram o Brasil
empunhando a flama pentecostal, né? Então nós vemos aí que não foi só apenas no primeiro século, não foi apenas no momento que eles estavam ali, né, receberam esse poder. Enquanto eles não tinham poder, eles já eram crentes, mas enquanto eles não tinham o revestimento de poder, eles viviam oculto, escondido, ninguém sabia que a igreja existia. Mas no dia do Pentecostes a história mudou, né? Pedro já levantou-se e pregou, né, ali para a multidão que veio saber que barulho era aquele que estava acontecendo ali no cenáculo. E tanto que o Senhor escolheu um dia propício, ele escolheu um dia das festas mais importantes de Israel, né? E nessa festa, pelo que eu entendi, todo mundo conhecido da época, né, algum representante estava ali, né, em Jerusalém, né, nesse dia, porque essa festa, parece que nós temos 7 festas, né, obrigatórias do povo de Israel, mas esta festa era, como vamos dizer assim, a festa, né, que todos faziam de tudo para estar nesse evento. Normalmente também a Páscoa também não é tão, também tem uma grande importância, porque Sim. A Páscoa lembrava a saída do povo do Egito, né, da escravidão do Egito. Sim. Então, normalmente também, quando a população ia para as festas, eles saíam dos seus países, né, os que eram de fora, os próprios judeus saíam das suas cidades para ir a Jerusalém para participar da festa. Então, eles já preparavam para ficar esses dias da Páscoa e já continuar até no Pentecostes, depois do Pentecostes, retornar às suas casas. Já era padrão deles, porque eram obrigatórias e eles já tinham costume de fazer isso todos os anos. Vamos então para o nosso primeiro tópico. Amém. Né? A natureza do Pentecoste bíblico e natureza divina. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia do Pentecoste foi ouvido do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa que estava sentada. Atos 2:2. Que foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. Atos 2:3. Os estudiosos da Bíblia explicam que sinais são manifestações de presença de Deus, chamadas de teofanias. Significa que Deus se revelou de maneira visível, audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião houve trovões, relâmpagos, som forte. O povo viu a voz de Deus, viu um grande fogo, né? Êxodo 19:16. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar sobre a terra e te mostrou seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Deuteronômio 4:36. Olha só, nós observamos uma coisa. É bom até a gente até parar um pouco, falar um pouco sobre Atos 2. Atos 2, irmãos, é um som como de um vento veemente e impetuoso. A gente vê pessoas pregando que o local que eles estavam, o vento invadiu. Que houve, né, tipo, aí você já imagina a cena de os panos voando, os lençóis, né, as cortinas do ambiente. Nada disso. Porque aqui está bem claro, se você analisar a frase. Um som, eles ouviram um som como de um vento, não um vento. Como? Eles ouviram como se um vento estivesse vindo. Um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. O som encheu toda a casa que estava sentado. Agora, o que eles viram realmente? Viram línguas repartidas como de fogo, irmã Madeleine, caindo sobre cada um deles. E todos que eles viam a língua de fogo pousar sobre a cabeça deles, o poder de Deus se manifestava. Eles começavam a falar em novas línguas que eles nem conheciam. A maioria deles era galileu. E eles começaram a falar em outras línguas, em línguas, né, que nós entendemos hoje que é língua dada pelo Espírito Santo, línguas chamadas estranhas, que Paulo vai falar que em mistério nós falamos com Deus. Então, essas línguas é que eles viram ali. Mas eu quero também deixar bem claro para esse momento do Atos 2, é que ele foi único e exclusivo. Nunca depois desse evento, irmã Vandeléia, meu querido ouvinte, isso ocorreu. Depois ocorreu o batismo, sim, na mesma proporção de descer fogo do céu, né? Como diz, de forma simbólica, né? A gente fala de descer fogo do céu, é batizar, né? A pessoa ser batizada no fogo, ser cheia do Espírito Santo e falar em novas línguas. Mas essa manifestação do som veemente e das línguas repartidas foi só exclusivamente para aquele momento da inauguração da igreja. E quando se fala de teofanias, nós vamos falar sobre manifestações divinas, né? No Velho Testamento nós vemos aí o exemplo de quando Deus vai dar as pedras, né, da lei para Moisés,
É como o monte estava fumegando, como se fosse um grande vulcão, né? E as pessoas estavam morrendo de medo, porque ali ouvia vozes, relâmpagos, trovões, e o povo ficou desesperado, falando, Moisés, deixa Moisés falar, porque nós não queremos chegar nem perto, deixa Deus falar com Moisés. Mas uma coisa interessante, antes disso acontecer, olha como é que é as teofanias de Deus. Antes disso acontecer, quando Moisés é chamado lá, quando ele ainda estava cuidando das ovelhas do seu sogro, né? Ele vai ter uma teofania. Ele vai ver uma teofania de Deus, uma manifestação de Deus. O que é? Ele viu uma sarça ardente no deserto. A sarça estava pegando fogo, mas ele percebeu que ela não se consumia. E ele falou para si mesmo, eu vou ali para ver o que está ocorrendo, porque eu estou vendo o fogo, mas não estou vendo a sarça se consumir. Ali foi uma primeira manifestação teofânica que Moisés teve, né, de Deus. E Deus ali vai falar com ele, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Eu ouvi o clamor do meu povo no Egito e eu vou enviar você lá. Né? Era uma ordem que o Senhor estava dando para ele. Então foi o primeiro momento que Moisés vai falar de uma missão que Deus estava colocando na mão dele, que ele seria o libertador de Israel. Então, mas irmão Gé, sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz que eles mandaram o povo se preparar durante 3 dias, né? Mas Deus ia falar com o próprio povo. Mas eles ficaram... O poder era tão forte, era tão grandioso. Assim, é um texto que eu mais... Assim, um dos textos que eu gosto demais na Bíblia. Porque eles falam assim, não, Moisés, aqui ó, fala com Deus para falar com você e você fala para nós. Quer dizer, aquele som, ele ecoava dentro do ser da pessoa, né? Então, era uma coisa assim muito forte. Né? E verdadeiramente, né? Ali marcou, olha interessante, esse som, essa manifestação de Deus ali, essa teofania, marcou um momento em que Deus foi falar com Moisés para dar, né, os 10 mandamentos. Depois no capítulo 20 de Êxodo, os 10 mandamentos. A lei. Né, a lei. Então, era o momento da entrega. Da mesma forma que ali era o momento de Deus estava formatando um povo, estava preparando um povo. Ele tirou esse povo estava tirando esse povo do Egito para levar esse povo para onde? Para a terra prometida, a terra de Canaã. E o que acontece? Aí Deus agora estava encontrando com esse povo, quer dizer, marcou um encontro com esse povo para dar-lhes a lei que estava sendo cravada, escrita em tábuas de pedra, né? Quer dizer, para aquele povo, para começar uma jornada até a terra de Canaã, para ser uma nação agora, já com uma sua constituição, com suas leis, né? Para saber direitinho como é que ele deveria adorar esse Deus, como deveria servir esse Deus. Agora é interessante que também não foi diferente para a igreja. Como é que a igreja surgiu e foi inaugurada? Também da mesma forma. Agora já não mais a lei implantada em tábuas de pedra, mas agora a lei está implantada onde? Nos nossos corações. Né? Então nós vemos aqui, Êxodo 16. E aconteceu ao 3º dia ao amanhecer que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Moisés levou o povo fora do arraial em encontro de Deus e puseram ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. O sonido de buzina era crescendo de grande maneira, Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E aí, meu Deus, maravilhoso, gente. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor Moisés e o cume do monte, e Moisés subiu. Então eu não vou ler tudo não, irmão, porque tem mais coisas para falar aqui. Mas é muito bonita o momento. Mas o que acontece? Nós vemos aí essas teofanias do Velho Testamento, sim, agora também de uma forma mais poderosa, mais, como diz, e mais intimamente Deus está agindo agora esse povo que estava ali para receber o batismo do Espírito Santo também já era habitado pelo Espírito Santo. Então a natureza do Pentecoste não é humana, é divina. Foi Deus que derramou o poder sobre a igreja. Então tem os inimigos aí, as pessoas que, evangelistas evangélicos, que são contrários, chamados secessionistas, que não aceitam o batismo com o Espírito Santo, que não aceitam a manifestação dos dons espirituais, eles estão por aí, dizendo que isso é coisa da nossa cabeça, que surgiu na história, que o crente que inventou isso. Não, foi nada disso. Você fala que é loucura. Essa lição vai falar para nós, dentro da Bíblia, que isso é bíblico, é teológico e é divino, principalmente divino. É Deus que colocou, né, que inaugurou a igreja no Pentecoste e derramou
com o batismo, com o Espírito Santo, e fez com que nós usássemos esse termo no mundo, né? Pentecostal. Por quê? Porque o Pentecoste, até então, era uma festa dos judeus, separada judaica, era chamada a festa da colheita, a festa das primícias, era uma festa de dedicação, de agradecer a Deus pela colheita, de fazer oferta das primícias. Era esse momento que o povo de Israel se juntava e ali. E Deus é tremendo, porque Deus falou que Jesus viria na plenitude dos tempos, e veio mesmo, no tempo certo, no momento certo, em que todos estavam ali, tinha representantes de todas as nações para ouvir essa mensagem. Vamos para o segundo tópico, para nós ganharmos tempo. Subtópico, né? É isso. Um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes da história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. O Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Então, eu já até adiantei esse texto aqui. Eu acho que é bom a gente ir logo para o terceiro subtópico, porque tudo isso aqui nós já comentamos. Vamos então para o terceiro subtópico, que diz assim: centrado em Cristo e nos tempos finais, na sua pregação, no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro, que esse evento estava totalmente ligado a quem? A Jesus, né? Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Isso significa que, embora o Pentecoste seja a manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecoste sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel 2:28, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, Atos 2:17, ele mostrou que esses eventos tinham um significado escatológico, ou seja, doutrina dos últimos dias, ou seja, estava ligado aos planos de Deus para os tempos finais. Olha só, quem profetizou? Eu trouxe aqui os que profetizaram dentro da Bíblia, alguns, né, que profetizaram sobre esses dias. Isaías foi um profeta conhecido como evangelista do Antigo Testamento. Ele foi um deles. Isaías vaticina a efusão do Espírito Santo: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, e derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, verso 3. Aí o profeta Isaías falando. Agora o profeta Joel, que está sendo sempre citado aqui repetidamente, porque é o profeta que Pedro vai falar na pregação, na primeira pregação da igreja ali no dia do Pentecostes. Joel, ele recebe o justo epíteto de profeta pentecostal. Descerra a história da salvação e mostra a descida do Espírito Santo como a inauguração do período conhecido como os derradeiros dias. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visão, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, capítulo 28, 32. Parte A. João Batista também é outro, né, o predecessor de nosso Senhor Jesus Cristo, prediz o batismo com o Espírito Santo. O que ele diz? Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Nós vemos mais um personagem também que vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele promete a efusão do Espírito. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque a verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois deste dia. Então, nós vemos aí exemplos bíblicos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, de profecias a respeito desse dia, e se cumpriu nesse dia. Uma coisa interessante, como quando fala sobre a questão de Jesus ser o centro, ele fala aqui, o comentarista vai falar sobre isso, né? Sobre Jesus estar no centro da questão do Pentecoste, mas se você olhar biblicamente, Jesus é o centro da palavra de Deus. Não é apenas do Pentecoste, não é apenas um fato isolado. Toda a Bíblia, do Velho Testamento ao Novo Testamento, desde Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. Como assim?
No Velho Testamento, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, que fala sobre a promessa da semente da mulher, até Apocalipse 13, 8, que fala que ele era cordeiro morto antes da fundação do mundo, já aponta para Jesus. Jesus foi, desde todos os livros da Bíblia, você vai ver o centro da história é Jesus. É a preparação para a vinda do Messias. E ele veio, sim, na plenitude do tempo. Aí você vai ver João no seu primeiro capítulo, né? Nós estudamos na lição passada o Evangelho de João, ele vai falar no primeiro capítulo, no verso 12, sobre isso. Ele veio para o que eram os seus e os seus não o receberam, né? Sim. Então, cumprimento da palavra. De todo o que foi escrito a respeito dele no Velho Testamento, desde os profetas, livros de Salmo, livros históricos, tudo que falou sobre, apontou para ele, se cumpriu aonde? No tempo certo, na plenitude dos tempos. Nasce de mulher, nasceu de sob a lei, diz a Bíblia. Então, olha só, nós vemos aí que cumpriu. Agora, passo no Novo Testamento para de falar de Jesus? Não. Jesus veio, pagou o preço por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, mas prometeu também de voltar, né, meu irmão? E o que nós pregamos agora já não é a primeira vinda, nós pregamos a segunda vinda de Cristo. Quer dizer, ele vai voltar. Então, ele está inserido em toda a história. Então, a nossa mensagem é cristocêntrica, a nossa oração tem que ser cristocêntrica, a nossa pregação tem que ser cristocêntrica. E como seria que o Pentecostes não seria cristocêntrico? Então, se não houvesse cruz, não havia Pentecostes, meu Mandelé. Se não houvesse cruz, não havia batismo. Porque uma coisa nós vamos aprender nessa lição, que só é batizado com o Espírito Santo quem é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque primeiro o Espírito Santo vem habitar em nós. Depois é que nós somos. Aí é fé, né? Nós somos batizados com o Espírito Santo. Aí é fé. Vamos passar para a irmã Mandelé. Amém. O segundo tópico vai nos dizer assim: o propósito do Pentecoste bíblico. Tem um propósito, irmão Gé, né? Promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como um som e um vento e o fogo ocorrido no Pentecoste, prende nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos capítulo 1, versículo 11. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentou o Pentecoste, eles também magnificavam a Deus, que está registrado em Atos capítulo 10, versículo 46. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal, cheio do Espírito, dá bem graças, que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 17. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Glória a Deus. Irmão Gé, eles sentiam como se fosse um vento, né, impetuoso, e é como se eles vissem as línguas repartidas, né? E cada um entendia na sua própria língua. O que eles entendiam? Eles entendiam adoração ao Senhor. Não é isso que eles entendiam? Então, o propósito, o propósito do Pentecoste, o propósito do Espírito Santo descer, um dos propósitos, tem vários, né, irmão, já é propósito, é o quê? Levarmos a verdadeira adoração a Deus. Ô, Jerry, será que adorar a Deus significa somente dentro da igreja? Não. Quando está bem cheio? Ou mesmo, talvez, num congresso que estamos pregando? Ou num culto que estamos ministrando? A verdadeira adoração, ela é contínua, irmão Jerry. Contínua. E um dos propósitos do Pentecoste é trazer o ser humano, nós, a adorar o nosso Mestre. Não é isso? O Espírito Santo, Jesus disse que quando ele subiu, está em Atos, né? Ele disse: eu vou, mas não vos deixarei só. Eu rogarei ao Pai e Ele mandará o Consolador que vai vos fazer lembrar de tudo sobre mim. Não é isso? Então o Espírito Santo, ele veio, um dos propósitos é lembrar tudo aquilo que Jesus
fez. Por isso que o Senhor bem disse que não há Pentecoste, não tinha como haver essa inauguração aqui sem a cruz. Não é isso? Porque tudo aponta para Cristo. E quando a Bíblia diz que eles o adoram. Quando os gentios experimentam o Pentecostes, eles também eles magnificam, eles glorificam. O Pentecostes cheio, eles ficam cheios do Espírito de Deus e dá graças. Ele glorifica, eles agradecem, eles têm alegria dentro do seu ser, não é isso, irmão Gerry? Eu acho interessante que sempre a gente está sempre linkando um pouco com a lição que passou, né? Porque João está muito ainda vivo na nossa mente, porque nós acabamos de dar essa lição. Mas você vai ver João 4, quando aquela mulher pergunta para Jesus, né? Aquela mulher samaritana, quando ela percebe que Jesus é um profeta, que ainda ela não sabia que ele era o Messias, ela sabia que era um profeta, qual foi a preocupação dela sobre a questão da adoração? Primeira coisa que ela perguntou. Ela falou assim, os judeus adoram, fala que em Jerusalém, nós adoramos aqui nesse monte, né, Gerizim, na Samaria. Ele falou assim, qual é o local certo, Senhor? O Senhor falou, não é nem aqui, vai chegar um dia, já chegou esse tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí Jesus estava já dizendo para ela, numa forma profética, da questão do batismo com o Espírito Santo. Ele já está dizendo que vai ser uma comunhão tão perfeita, tão tremenda, que não só o Espírito Santo vai vir habitar no crente, como também ele vai ser cheio, revestido com o Espírito Santo, que ele vai ter prazer em adorar. A adoração vai ser interna, o amor vai ser derramado no nosso coração, e nós vamos ter um prazer de adorar sem nenhuma forçação de barra, né? Uma liberdade, uma espontaneidade. O Espírito Santo, irmãos, ele esteve sempre junto. Nós podemos dizer que a Trindade, ela está sempre juntas, né? Então, olha só, antigamente o Espírito Santo, ele vinha, né, em pequenas gotas, meu marido gosta de falar goticas, pequenas porções e pequenas, sobre reis, sacerdotes, profetas, e aí vai. Juízes. Mas o Espírito Santo, ele está sempre presente conosco. Porque o Espírito Santo, por quê, Malé? Você é louca? O Espírito Santo, ele começou a habitar depois do Pentecostes, sim. Mas o Espírito Santo, ele é a inspiração da palavra, não é isso? Ele inspirou a palavra. Então, quando nós aceitamos a Deus, aceitamos a Jesus, nós aceitamos através de quê, irmão Gé? Ele começou o pecado da justiça. Então, o Espírito Santo sempre esteve atuando em nós. Através de quê? Da palavra. Porque se ele é a inspiração da palavra e nós aceitamos o Senhor Jesus através da palavra, então o Espírito Santo está sempre conosco. E nunca eu estou aí para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de reportar o Velho Testamento que está em Números, Números capítulo 26, que diz assim, 11:26. Porém no arraial ficaram dois homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. Repousou sobre ele o Espírito. Portanto, estava entre os inscritos, ainda que não saíam à tenda. Ele profetizava no arraial. Então, correu o moço e anunciou a Moisés e disse Eldade e Medade, profetiza no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Aqui, irmão Jé, nós vemos quando o Senhor separa ali, quando o Jetro, né, vê o sofrimento de Moisés, ele o chama, dá um conselho, né? E Moisés fala com o Senhor, e o Senhor manda preparar 70 homens, né, 70 anciões. E ali, homens de confiança, para ajudar a Moisés no seu ministério. E aí o Senhor chama esses homens para a porta da tenda e diz, eu tirarei do Espírito que está sobre você, Moisés, e lançarei sobre eles.
E esses homens ainda não tinham chegado aquele dia, mas ele já estava no escrito, né? Era uns dos 70. Então o que acontece? E a Bíblia diz que eles começam a profetizar e Josué fica muito nervoso, né? Fica assim... Enciumado. Mas Moisés aqui, ele não sabia, mas Moisés aqui, ele já estava profetizando. E agora, aqui em Atos, se cumpre. Todos profetizavam, todas, né? Era cheio do Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que estava aqui, que foi lançado sobre os 70, que era lançado sobre Moisés, agora está atuando em todo o crente na face dessa terra. É interessante que, como eles eram galileus, as línguas que eles ouviam eram nas suas línguas pátrias, né? Pátrias. Todos que estavam ali, 16 nações mais ou menos representadas. Meu Deus! E o interessante, irmã Wanderlei, é que além deles falarem na mesma... entender? O que eles falavam? E nós ouvimos eles magnificar a Deus, quer dizer, adorar a Deus. Então, já é o propósito. Eu sei que o tempo não nos permite, mas rapidamente, eu só gostaria de lembrei de uma história do pastor João Pinto. Ele é um homem muito simples, quem o conhece sabe, ele já tem, parece que 94, 95 anos por aí. E quando ele tinha uns 70 e poucos anos, ele esteve ali no Paraguai. E essa época era muito difícil. Ele é uma pessoa assim, muito pouco estudo, ele lê muito pouco. E ele chegou ali para resolver um grande problema naquele lugar. E ele não conseguia comunicar com a pessoa, era um general, né? E aquilo estava dando muito, ele fechou até mesmo a igreja e ele teve que resolver esse problema. Mas ele nos conta que ele não entendia como falava, porque Paraguai, o homem era bem carregado no sotaque, ele não entendia. Mas ele diz que quando o Senhor, ele começou a falar em línguas e o general entendeu tudo que ele falou. Quer dizer, quase a mesma coisa daqui, né? Todos entendiam na sua própria língua. Quando ele falou em mistério, o general entendeu tudo e essa causa foi resolvida. E a igreja do Senhor hoje continua aberta naquele lugar. Então o Senhor, ele deu aqui, né, quase o que aconteceu aqui nesse dia de Pentecostes. São provas, né, da atualidade dos dons, que não é como os secessionistas falam, né? A atualidade dos dons acontece sempre. Não deixou de acontecer. Vamos continuar. Amém? Vamos para o segundo subtópico, a hora nos espera. O poder para testemunhar. O pentecostal, o Pentecoste, tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. No entanto, essa realidade nos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para que o crente se isolem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir uma missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Está em Lucas, né, 24, 49. De fato, é isso que acontece depois do Pentecostes. Irmão, já depois do Pentecostes, a igreja, ela se expande, não é isso? Nós vamos ver no decorrer dessas lições, né? Ela se expande, parece que ela se expande de tal maneira, eu esqueci o nome. Para começar por ali, né? Pela sim, de Pedro, quase 3 mil almas. Quase 3 mil almas aceitou o Senhor Jesus naquele grande dia. E agora aquele medo, né, que aquelas pessoas eles tinham, aquela, como eu dizer? Deu lugar à coragem. Deu lugar à coragem, porque se você vê, não está na Bíblia, mas está nos livros, nos relatos da história, se você vê quando Pedro, se você vê quando o Paulo, quando vê com essas pessoas, eles morrem, irmão Jerry, eles não vai triste para a morte, mas eles vai com aquela alegria, com aquele prazer de ser um mártir em nome do Senhor. Então a igreja agora se expande de tal maneira, e a Bíblia diz que ali houve um movimentar tão grande, irmão Jerry, que todos
queria conhecer o Senhor, porque o que o Espírito faz em mim? O Espírito Santo, ele me dá coragem, ele me dá ousadia, ele tira o meu medo, ele me dá ousadia para quê, irmão Jé? Para me divulgar a palavra do Senhor. Porque essa palavra testemunho, posso falar? Sim. A palavra, só um adendo aqui, a questão do testemunhar. Testemunho, a etimologia da palavra tem 2 significados. Testemunhar é você ser testemunha de alguém, né, como nós somos de Cristo. Sim. Pregar a palavra de Cristo, viver como Cristo viveu. Então isso é um testemunho. É mostrar a minha vida, que eu fui transformado por Cristo e eu ando como Ele, faço o que Ele faz, como Ele direciona. E um outro segundo significado de testemunhar vem de Marte. É testemunhar até a morte, né? Como Jesus vai falar numa das cartas do Apocalipse, fala assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então é só um pequeno... Essa palavra aqui, escambista, ou seja, fugir do mundo. Irmão, nós não devemos fugir do mundo, não. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu para mim ser mais crente, eu tenho que ficar isolado, eu tenho que ficar ali no mosteiro, eu tenho que ficar longe do mundo, eu tenho agora que ficar somente, eu tenho que andar somente com crente, eu agora não posso fazer mais nada, eu tenho que me adestrar. Não, irmãos, nós temos que estar no meio do mundo, nós temos que estar porque o Senhor mesmo diz, Senhor, eu não peço que tire-os do mundo, mas que o livre do mal. Irmão, nós temos que estar no meio, nós temos que estar no mundo, sabe para quê? Para tirarmos aquele que estão indo de passo d'água para o inferno. Porque a palavra do Senhor diz, como virão, se não há quem pregue? Como vão aceitar o Senhor Jesus se eu e você nos escondermos? Olha, Paulo, eu acho interessante, mulher. Paulo, eu acho assim que Paulo, ele diz assim, eu deixei aqui separado, Paulo diz assim que, em 1 Coríntios 3, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Irmão, por que ele diz que a letra mata? Não é você saber ler e escrever que mata, mas é porque quando Moisés recebe ali, né, as tábuas, né, irmão Jair, das tábuas da lei, a palavra diz que quando Moisés desce dali do monte, o irmão Jair, ele brilhava, o poder era tão grande na vida deles, o poder do Espírito Santo era tão grande na vida daquele homem, que eles não conseguiam olhar para ele, porque ele brilhava, né, o poder de Deus estava latente nele. Mas a lei, ela veio até a cruz, ela apontava para cruz. Ela não podia salvar. Você fala, é uma sombra, né? Ela ali era uma sombra até a vinda de Cristo. Por isso que quando o Senhor morre, dá o brado de vitória, a Bíblia diz que ele desce ao cativeiro, ele desce ao Hades, né? E ele pega o seu povo, porque a lei era só um apontamento até Jesus. Então a lei ela ainda, a lei era só um apontamento para Jesus. Por isso você fala que a lei mata. Qual a lei que mata? E Jesus, por isso que ele fala, a lei mata. Agora a lei que ele está falando aqui, a letra, não é a letra, não é você saber ler, não. A letra aqui é a letra, é a lei mosaica, a antiga lei, né? Porque na verdade, quando se fala com uma explicação assim mais aprofundada nessa questão da lei mata, é também porque os fariseus, os grandes estudiosos da lei da época, né, os doutores da lei, eles criaram mais preceito do que a própria lei existia, para que o povo não pecasse, para que o povo não saísse da lei. Meu Deus! Então, quer dizer, é isso que fazia, que oprimia o povo. Então, essa lei que mata, essa letra que mata, esse tipo de ensinamento. Porque, na verdade, Paulo vai dizer que sempre que a lei é boa, que a lei é justa, que a lei é divina. Então, quer dizer, que se tudo é de Deus, é perfeito, né? Então, o problema não é a lei, mas as pessoas, como elas vivenciavam a lei. Embora que nós deixa claro aqui, a irmã já deixou claro, ela não veio para salvar, ela veio para apontar pecado.
Antes, né, não sabia, agora sabemos. Não furtarás, não matarás, não adulterarás. Já é lei, então sabemos que isso é pecado e desagrada a Deus. Mas no começo do versículo está escrito, e nós também nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento. Então, o Senhor Jesus, ele traz aqui toda vez que Paulo agora, ele fala aqui, que agora todos nós somos ministros da nova era, né? E gente, eu confesso, meu Deus, e o Paulo é um dos que pode falar isso, porque Paulo, ele veio para ensinar para os gentios, não é isso? Então, eu não gostava de Paulo, mas Paulo é que foi, né, determinado, né, para ensinar para nós, gentios, não é isso? Ele que é o profeta dos gentios. Vamos passar para o terceiro subtópico, né, irmão? Já acaba. Terceiro tópico, que a hora não nos espera, que você tem que falar alguma coisa aqui. A característica do Pentecoste bíblico, que é o terceiro tópico. Uma experiência específica em Atos dos Apóstolos, derramamento do Espírito no dia de Pentecoste, é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Atos 1, 5, 8. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essa pessoa já era regenerada, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra e que seus nomes estavam arrolados nos céus. Eram, portanto, crentes, contudo Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. O Pentecoste bíblico é, por consequência, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz promoveu a bênção pentecostal. Irmão Gerry, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, eu acabei de falar que a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, não é isso? Então, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. Agora, os discípulos, eles já tinham o Espírito Santo neles. Mas, agora, o batismo do Espírito Santo, irmãos, é um revestimento de poder, né? Mais à frente, nós vamos falar. Agora, irmã Leia, eu não tenho o Espírito Santo não, porque eu não sou batizado. Não, irmão, você tem o Espírito Santo. Se você ouviu a palavra do Senhor, se essa palavra fez morada dentro do seu ser, dentro do seu psique, dentro do seu coração, é porque o Espírito Santo está em você. Agora, uma coisa é ser, né, o Espírito Santo morar em você. Agora, outra coisa é você ser revestido de poder. Porque todos ali, irmão Gerry, que estavam no cenáculo, 120 que estavam, aproximadamente 120 pessoas que estavam no cenáculo, todos já eram crentes. Todos já eram salvos. Mas, Davi, entretanto, ainda não tinha recebido. Por isso o Senhor Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, é lógico, irmão, que nós não vamos ver, né, hoje, né, claro, né, irmão, já que né, toda vez que bater uma pessoa batizada com o Espírito Santo, você não vai ver essas línguas repartidas, você não vai ver isso. Mas, irmãos, nós, quando somos batizados com o Espírito Santo, tem uma grande alegria, sentimos uma emoção tamanha, irmãos. E agora, irmão Gé, o batismo, agora, essas línguas, irmão Gé, o batismo do Espírito Santo, ele é para aprender línguas estrangeiras? Não. Agora, a prova, irmão Leia, como que eu vou saber se eu sou batizado do Espírito Santo ou não? Ou com ou no Espírito Santo? Irmãos, a prova é, pelo menos uma vez, falar em línguas. Irmã Leia, mas eu não continuo falando, não importa, irmãos. A prova cabal é falar pelo menos uma vez em língua. E se você falou uma vez em línguas, agora tem pessoas que recebem o dom de línguas.
eu tive esse privilégio, meu marido também, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, o Senhor me batizou e me deu o dom de línguas. Agora, a fala, essa língua é estranha, porque essa língua é a língua do céu, não é isso, irmão Gé? Ela não é a língua dos anjos, ela não é a língua estrangeira, ela é a língua do Espírito Santo. Amém. Eu vou falar agora no segundo tópico sobre eu só vou, para terminar aqui, irmãos, a experiência que o Joel disse, lá Joel capítulo 2, mas não achei aqui, diz assim que o Espírito Santo ele seria derramado sobre todos, né, irmão? Não tem distinção. Sim. Irmãs, olha, mulher, homem, jovem, velho, rico, pobre, o Espírito Santo não tem discriminação. Ele não tem, ele habita em todos. O Espírito Santo, ele faz morada em todos nós. Mulheres, fica ligada. Porque o Senhor, ele derramou o seu Espírito em todos. Todos que estavam, todos que buscam a presença do Espírito Santo, ele faz morada em nós. Você quer sentir isso? Você quer sentir essa presença gloriosa do Espírito Santo? Você quer sentir essa coisa maravilhosa que é ter o Senhor em você? Busque a presença, busque o batismo com o Espírito Santo, busque, leia a palavra, ore, jejue, busque, insista, porque é uma promessa do Senhor Jesus, que está em Joel capítulo 2, 28. Irmão Gé. Romanos 8, no verso 16, só para corroborar, terminando o que ela falou, sobre a questão de nós sermos salvos na pessoa de Cristo, o mesmo Espírito vai testificar com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando o Espírito Santo ele vem habitar em mim a partir da minha conversão, a partir da sua conversão, ele testifica com o meu Espírito. Você tem um Espírito, eu também tenho. Nós temos corpo, alma e Espírito. Eu tenho um Espírito, você também tem. Então ele vem e testifica com o meu Espírito e com o seu Espírito que nós somos filhos de Deus. Essa é a convicção de que somos salvos, quem nos dá é o Espírito Santo. Então nós temos que entender que na questão de todos ser a habitação do Espírito Santo, eu vou reiterar, é na questão, né, da salvação. Agora, a promessa também, Pedro vai falar em Atos 2, que a promessa do batismo também é para todos quanto o Senhor lhe chamar. Então se você foi chamado, você é crente em Cristo Jesus, você tem sobre você a promessa. Só cabe você buscar. Ela existe, né? Você é crente, você acredita no batismo, acredita nos dons espirituais. Então, querido, busque que você vai receber. Vamos lá. 2. Uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, o crente começa a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 2:4. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvidas de que o outro resultado ou evidência do batismo do Espírito Santo se segue. Contudo, foi o falar em línguas, não sentir uma grande alegria, ou mesmo um amor efetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos que os gentios haviam recebido o batismo do Espírito Santo. Não, Atos 10, 44 e 46. Então, é uma experiência definida e contínua. O que fez os crentes, a partir do cenáculo, entender quando um crente era batizado com o Espírito Santo? A partir do momento que ele começava a falar em novas línguas. Pedro teve a experiência do cenáculo. Agora no capítulo 10, no verso 44, 46, nós vamos ver Pedro agora como testemunha de ver gentios sendo batizados. Ali era só judeus, era galileus que estavam ali. Mas agora, quando nós vamos para Atos 10, já é na casa de Cornélio, romano. Meu Deus, é verdade. Aí ele chega ali, prega a palavra como já havia falado, e dizendo Pedro essas palavras, verso 44, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, dos judeus, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Quer dizer, a prova de que verdadeiramente eles foram batizados com o Espírito Santo, que fez com que os da circuncisão, que são os judeus que estavam com Pedro, entender que eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Então,
foi aonde que aí passaram a entender que Deus não faz. Aí Pedro falou, conheço bem que Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele também não foi só para nós, judeus, também para os gentios, Deus derramou o seu Espírito Santo. E o terceiro subtópico, vou falar as línguas e o amor. Evidência física inicial, o sinal do batismo no Espírito Santo foi falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria, um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus já está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal. E o amor aparece aqui não como evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Então nós temos que saber separar essas duas coisas, né? Verdade. O batismo é um enchimento, é estar cheio, um revestimento para te capacitar, para ter ousadia, intrepidez, coragem para pregar o Evangelho, manifestação dos dons através da sua vida, curas divinas, milagres acontecer através de você, expulsar demônio. Ali os sinais que está lá em Marcos 16 também, né? Se alguma coisa mortífera do bebê não fará mal dano algum. Todos esses sinais estão acompanhando o crente através da ação do Espírito Santo, principalmente o batismo com o Espírito Santo. Entendemos que quando se fala de amor, né, dessa questão que evidencia o nosso caráter, já não é a questão do batismo com o Espírito Santo, já é o fruto do Espírito, que todo crente tem que frutificar, né? A partir do momento que o Espírito Santo vem habitar em mim e você, nós devemos frutificar. Mas isso é um tema para uma nova lição, né? Amém. A lição futura vai falar sobre essa questão. Isso mesmo. Né? Sobre como viviam os primeiros crentes. Nós agora vamos falar, nós estamos hoje restrito apenas ao batismo com o Espírito Santo. Irmão Vanderlei, a conclusão. Irmãos, vamos ler aqui, depois vou deixar um versículo. A conclusão vai nos dizer assim. Meu Deus, perdi a conclusão. Como vimos, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus, a glória, glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. O Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, que está em 1 Coríntios 12:13, cujo nascedouro foi no Pentecoste. Esse evento essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras, tanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Amém. Irmão Gé, eu vou deixar um versículo para depois, que está em Coríntios, né, capítulo 15, versículo 6, que diz assim: e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais já dorme também. Irmãos, por que eu li esse versículo? Esse versículo vai falar que quando Jesus ele dá o brado de vitória na cruz, ele parece por mais de 40 dias, né? Para muitas pessoas. E a palavra do Senhor diz aqui que ele pareceu aproximadamente mais de 500 pessoas. E ele sempre falava, né? Que ele iria para o Pai, né? Que ele nos deixaria só, não é isso? Eu gostaria de dizer para você que a palavra é perseverança. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, passaram-se um tempo. E eu cheguei a algumas pessoas, não deixe as pessoas tirar o seu desejo. Não deixe a pessoa te desanimar. Eu perguntei a algumas pessoas que já eram muito tempo crente. E eu falava assim, mas eu queria tanto falar, eu queria tanto sentir o Espírito, eu queria tanto falar essa língua, eu queria tanto sentir esse poder do Espírito Santo sobre mim, queria tanto ser batizado. E as pessoas diziam para mim, ai, Malé, isso não é para qualquer um, não. Ai, Malé, tem que ser assim. Eles colocaram um monte de obstáculo. Eu chorava. Eu falava, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Mas não tem uma receita como receita de bolo. Não, irmãos. O que você tem que fazer é se entregar na presença do Mestre. E por que eu falo perseverança? Porque mais de 500 irmãos esteve com Cristo ressurreto. Mas o cenáculo só tinha apenas aproximadamente 120 irmãos. E a palavra do Senhor Jesus foi: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder.
O Espírito Santo, ele encheu aquele cenáculo, ele encheu aquele lugar. Mas o que eles estavam fazendo naquele lugar, irmão Jair? Orando, buscando, clamando, estavam prostrados na presença do Senhor Jesus. E eu digo que naquele lugar estava Jesus, porque a palavra diz, Paulo diz, eu esqueci o versículo, que aonde estiver 2 ou 3, o Senhor está no meio deles. Então aquele grande dia que eles receberam a porção do Espírito Santo, o Senhor Jesus também se fez presente naquele lugar, né? E eles ali estavam juntamente com Cristo. E ali eles recebem a virtude do Espírito Santo, recebem o grande poder e são todos naquele lugar. A Bíblia fala que todos foram batizados e recebeu a porção do Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo e você verá que grande alegria, que grande prazer, que grande força traz para a nossa vida espiritual. Amém. Então assim estamos encerrando mais essa primeira lição, né, desse terceiro trimestre. Amém. E novamente aconselho, não falte à escola bíblica dominical no próximo domingo para assistir essa lição maravilhosa e tenha liberdade, querido irmão, de compartilhar, de inscrever no canal, de curtir. Total liberdade, querido. Que Deus te abençoe. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.